Boa noite a todos. Depois de várias tentativas a tentar entrar aqui com a Ana, vou então convidar, uma vez que o podcast é da Ana. Já enviaste o pedido, mas agora não vejo nada, Ana. Deixa-me ver. Olha, já aceitei. Só que eu recebo a dizer que tu, da tua parte, diz não pode aderir. Mas como nós trabalhamos as duas a gestão emocional, parece-me que talvez o nosso desafio seja persistir durante este tempo com a calma com que estamos e com um sorriso nos lábios com que temos estado as duas. Parece-me que é este o nosso desafio de hoje. Talvez seja um treino pessoal aqui para nós as duas. Olha, enviei-te novamente o convite. Ora, aí Oh, meu Deus. está, já me vê. Conseguimos! Só não te vejo ainda, mas pronto. Não me vês? Não, Opa, vejo-me a mim. Vejo-me a mim, mas tudo certo. isto é um desafio. Olha, então, é assim, se já me aconteceu por duas vezes não ver o meu convidado e aquilo que eu fiz à segunda vez foi pedir um outro telemóvel que houvesse em casa ou algum tablet que tu tenhas para conseguires ver a minha cara quando eu estou a falar contigo. Porque as pessoas veem-nos às duas, com certeza. Filipa, diz-nos lá se estás a ver as duas. Que eu vejo perfeitamente a Susana é que não me vê a mim. Estamos a ver. A Andreia vê as duas. Pronto, então está perfeito. Olha, para mim não preciso mais nada, eu vou-te ouvindo, a tua voz ainda por cima é como a Ora, minha, uma voz com aí personalidade. está. Ora, Portanto, muito está bem. ótimo, maravilhoso. Então é assim. Isto é a prova como os desafios não nos vão deitar abaixo. As emoções em podcast estão para acontecer, nem que seja à quinta ou à sexta tentativa. E hoje, Foram, quem é foram que é a 30 minutos, anfitriã? foram 30 minutos a isto emocional, portanto está maravilhoso. Está ótimo. Então eu vou começar o podcast, embora tenha sido a Susana a iniciar, a convidar-me para entrar em live com ela. Então as emoções em podcast surge no intuito de aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar. E hoje estamos no 29º episódio com o tema da saúde mental na família e na escola. E contributos do coaching educativo. E hoje a minha convidada é a Susana Farinho Garcês, de quem eu tenho muito gosto em conversar e já conversámos por várias vezes. E hoje está cá para falar um bocadinho sobre o coaching educativo. Apresentar um bocadinho a Susana, para quem não conhece, quem vem da minha parte, não é? Que ainda não conhece a Susana, ela é licenciada em Educação desde 2001. Ela certificou-se como coach numa certificação internacional em coaching, também tem uma especialização em coaching educativo, no método Kids Coaching e também é analista corporal. O seu lema de vida é, ela não sabe, mas eu tenho estas frases, as três primeiras estão à frente na parede do meu escritório. Eu quero, eu posso, eu consigo. E ela ainda acrescenta outra que é eu vou. Então vou repetir. Ela diz eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. E deve afirmar isto, eu acredito eu, todos os dias. Investe na sua caminhada como formadora na metodologia de coaching educativo para educadores
professores, famílias e todas as pessoas que acreditam que podem contribuir para a educação. Trabalha com crianças, adolescentes, famílias e pessoas singulares em processos de coaching educativo. É coautora do projeto de investigação Inspiradores, Inspirar, Motivar e Levar à Ação, em parceria também com o Ministério da Educação. Faz palestras para professores e educadores, desenvolve workshops, formações e desenvolve também processos de desenvolvimento familiar e pessoais em sessões de coaching educativo. Aqui eu acho que é realmente uma frase grande, mas que mostra muito o que a move e o que a inspira. Ela sonha com uma educação baseada numa metodologia de transformação educacional em Portugal e como o verdadeiro contributo para o desenvolvimento do ser humano, de forma holística e a partir do potencial de cada pessoa, onde caiba a educação socioemocional, com as habilidades intra e interpessoais, a comunicação, a educação financeira, o empreendedorismo e a saúde. Por isso, temos aqui o prazer de hoje estarmos com a Susana Farinho Garcês e eu começaria, dado que o tema é a saúde mental na família e na escola, eu começaria por falar um bocadinho deste tema da saúde mental. É um tema muito atual, principalmente depois de entrarmos numa pandemia, não é? Cada vez são mais os casos em que é necessário mais apoio a nível emocional e social nas escolas, em casa. E iria começar a conversar contigo mais neste ponto da saúde mental e tu como professora e como coach na área da educação, quais é que consideras que são os alertas que podem ser observados, que podem ser os indicadores que temos que olhar com mais atenção para aquela criança, para aquele jovem que poderá estar a precisar de ajuda nessa área que é emocional e mental? Olha, os alertas são aqueles que fogem um bocadinho, portanto, cada pessoa é individual e algumas crianças têm um perfil mais introvertido ou mais extrovertido e, portanto, os medos, por exemplo, têm um bocadinho a ver também com a nossa personalidade e também com os nossos educadores, ou seja, com as pessoas que são modelos parentais para nós. Ainda assim, se o meu filho começa a manifestar algum medo que não é habitualmente, por exemplo, habitual em si, ou que não tenha a ver com a sua faixa etária, por exemplo, o medo do escuro é um medo que todas as crianças têm, faz parte da faixa etária que estão a atravessar. Agora, por exemplo, imaginem que muitas vezes acontece até na sala de aula, e os pais às vezes partilharem isto, que a criança começa com dores de barriga ou dores de cabeça frequentes. Okay. No princípio as pessoas acharão que pode ter a ver, por exemplo, com uma virose, pronto, que muitas vezes acontece às crianças, mas se isto for sistemático, pode ser, por exemplo, um alerta para os pais em casa. Certo. Não é normal uma criança estar sempre com dores de cabeça ou com dores de barriga, não é? Haverá alguma coisa que estará a afetar a sua saúde mental, Certo. ou, por exemplo, uma inadaptação à escola, Sim. por exemplo, ou haver algum conflito a nível, por exemplo, de recreio com os pares e que possa causar alguma pressão emocional à criança e que ela, por exemplo, comece a ter aquele medo de ir para a escola e que se reverte no aspecto físico, nas dores de cabeça e nas dores de barriga. Algumas crianças começam a desenvolver, por exemplo, alguns tiques, que não deveremos também estar a dar grande importância a isso no início, mas se eles persistem, então é importante estarmos alerta e frequência, não é? Aqui a questão tem a ver um bocadinho com a frequência, se é uma coisa que se prolonga no tempo, esses sinais, não é? Sim, e por exemplo, outra manifestação tem muito a ver às vezes com as perturbações do sono. Uma criança que não dorme, não é? Também não fará parte de uma faixa etária de tão pequeninos, ou menos que haja um terror noturno, e isso nós apercebemos que tem a ver com o sono de um pesadelo, mas se não for isso, então é isso, temos que também estar alerta, porque também o sono também numa criança também é bastante importante, irá afetar certamente o seu dia-a-dia e também pode ser uma causa de algum alerta aqui para os pais. Então, o segredo talvez seja não valorizar demais logo no início, não é? Porque às vezes também podem haver pais mais ansiosos e qualquer manifestação na criança pode ser logo um problema, certo. Mas estarmos alertas aqui para aquelas mudanças na vida dos nossos filhos e que podem realmente ser um alerta e nós não estarmos a dar a importância devida. Boa. E agora vamos para o outro tema, que vai ser o tema, que é o tema do coaching educativo. Explica-nos lá o que é isto do coaching educativo. Olha, na educação, lá fora, por exemplo, no estrangeiro já acontece muito haver um facilitador que na escola, por exemplo, numa instituição de educação, que ele trabalha em parceria com os professores
em sala de aula e que ajuda o professor a alavancar aqui algumas das suas habilidades como pessoa, não é? E também dos seus alunos, e que são definidas, por exemplo, para a instituição, são definidos os valores e as metas da instituição, e depois, através dos valores e das metas, são definidos objetivos que façam, então, a facilitação é quase um acelerador Certo. de que aquilo que a instituição precisa ou quer viver no seu projeto educativo, que seja mais rápida a conquista desses objetivos. Depois, através disso, são trabalhadas e desenvolvidas habilidades, e essas habilidades vão dar o resultado que normalmente tem a ver com a melhoria das notas escolares e também com a melhoria da pessoa, da sua condição de vida. Em Portugal ainda não é muito utilizado, mas eu tenho desenvolvido formação porque no Ministério da Educação isto, por exemplo, não acontece haver lá uma pessoa que faz esta facilitação, certo. Então eu tenho trabalhado muito com professores nas formações para trabalhar isto a nível do indivíduo e depois certo. Porque a mudança acontece no indivíduo, então ela passa para os seus alunos, que depois ele leva o modelo, a metodologia para a sala, porque ele próprio passou pela mudança, pela transformação, e depois então vai para a sala e leva para os seus alunos, e a mudança na instituição, claro que se fosse a instituição toda, todos os professores, seria mais rápido, certo. Ainda assim, ele como influência, não é, como inspiração e influência, pretende-se que seja aqui um inspirador para o corpo educativo da escola e depois também para os seus alunos e famílias. Então é um bocadinho. Mas quando faz facilitador. Quando fazes estas formações do coaching educativo para docentes, fazes para docentes, para educadores, fazes para pais, essas ferramentas que tu ensinas às pessoas do coaching educativo são ferramentas para eles usarem com eles próprios e depois entendem os modelos e também passam aos seus alunos, aos seus filhos, ou são só ferramentas para serem utilizadas com os filhos, ou com os alunos, ou com os jovens, ou com as crianças? Como é que isso funciona? Olha, como tu disseste há bocadinho, eu acredito no desenvolvimento do ser humano enquanto ser, não é? Certo. No total. Sim, então, claro. Aqui, por exemplo, imagina que nós, as duas, acreditávamos na gestão emocional, até trabalhávamos isto, tínhamos aprendido, mas não o tínhamos vivido. Na verdade, hoje já tínhamos desistido e não estávamos aqui ainda, não é? Porque não tínhamos passado pelo processo, certo? Não tínhamos treinado em nós isto. Então, eu acredito que seja qual for a formação, se a pessoa não experimenta e não vive essa transformação, ela não vai acontecer. Porquê? Porque eu posso saber a teoria, mas depois se eu não a treinar, certo. Não é? Eu posso, por exemplo, saber como é que se faz uma corrida, mas se eu não andar a treinar, eu nunca vou fazer uma claro. Maratona, certo? Claro. Então, claro. Na parte emocional é exatamente a mesma coisa. Eu acredito que a formação e as ferramentas que eu utilizo na formação, as pessoas que estão na formação, elas passam por elas na primeira pessoa. E depois porque as vivem, e depois porque as vivem, então elas estão capazes de ensinar ao outro. Até porque se pretende depois que eu seja um modelo educativo, não é? Porque se eu estiver a dizer aos meus alunos para fazer determinada coisa ou desenvolver determinada habilidade, mas eu não for um modelo consistente daquilo que eu estou a ensinar depois no dia-a-dia, claro. As coisas não vão acontecer, porque depois não é congruente. E nas nossas famílias é igual. Exato. Se eu disser ao meu filho para fazer determinadas coisas ou ter determinados comportamentos, mas depois eu, enquanto mãe, não os tiver, não sou congruente. Certo. E essa mudança não acontece porque não há inspiração, não há influência. Exatamente. E a educação acontece por modelo. Não posso dizer para ele fazer uma coisa e eu faço outra. Tipo, exatamente. Tu estás a dedicar é pelo exemplo, pelo modelo que tu estás a dar, não é? Por isso faz todo o sentido. Tanto que estes programas que existem, e cada vez começam a aparecer mais programas para trabalhar competências sociais e emocionais, não dá para trabalhar só com as crianças. Os próprios professores primeiro têm que trabalhar em si, não é? Eu também nos meus cursos nunca aplico nenhum tipo de exercício que eu não tenha feito. Eu tenho que passar primeiro na pele para perceber se funciona, se não funciona, só depois é que eu posso passar ao outro. Nós somos modelos, não é? Super importante esta parte do exemplo, não é? Eu costumo dizer que quando estou na formação estou a treinar a mim também, porque estou a reviver e a relembrar sempre. Sim. E quando estou na sala estou a treinar novamente porque estou a reviver para ser. Sim. Por exemplo, quando acontece uma situação qualquer em que eu, por exemplo, me irrito ou me aparece a raiva, a emoção raiva, então eu digo, olha, agora estou com raiva. E depois tenho um determinado comportamento, portanto a criança percebe o que é que eu estou a sentir e depois tenho um determinado comportamento que ao tê-lo estou a ser modelo. Então ele percebe, se a professora faz isto, eu também consigo fazer. E aí estou a mostrar o treino na prática, não é? Estou a mostrar a teoria ao vivo, diariamente. Então eu acredito nisso. Primeiro os pais, ou os professores, ou os educadores, passam
pela formação e depois porque experimentam e percebem que é um treino para a vida, está bem? E está tudo bem assim. Hoje até podia alguma de nós ter ficado mais enervada e estava tudo bem. Estava tudo bem. Estava tudo bem. E quando acontece, está tudo bem na mesma. Faz parte do caminho, não é? Mas lembrarmos que estamos a ser modelo e o poder que nós temos nas nossas mãos, a oportunidade que nós temos diariamente de ter influência na vida dos nossos filhos e nós, como professores, na vida dos nossos alunos. Sem dúvida, completamente de acordo. E outra coisa que tu falaste há pouco, em relação ao exemplo, que realmente nós somos exemplos e temos que ter algum cuidado na forma como gerimos as nossas emoções e também como comunicamos com os nossos filhos, com os nossos alunos. E às vezes existem alguns conflitos exatamente porque as pessoas não sabem comunicar, porque a palavra não é dita da forma como deve ser dita e então os efeitos se calhar não são aqueles que a gente deseja. As palavras realmente têm um grande impacto, que pode ser positivo ou negativo. Eu gostaria que tu nos falasses um bocadinho sobre isto, do impacto que as palavras podem ter quando são ditas, quer em casa aos nossos filhos, ou na escola, quando um professor fala com os seus alunos. Fala um bocadinho sobre isso. Olha, eu costumo dizer nas minhas formações que nós, quando nascemos com uma música maravilhosa. E depois, ao longo da vida, os nossos pais e os nossos cuidadores, aquelas pessoas, professores, porque são pessoas de referência, e a criança não põe em causa o que as pessoas de referência lhe dizem, ela recebe literalmente as palavras que são ditas. Então é como se a nossa música fosse começando a ter umas interferências. É como se tivéssemos, sabes, aquelas interferências quando estamos a encontrar o posto certo. Sim, o posto. Exato. Então chega a uma altura da vida que se as interferências não foram assertivas, não é? Se as pessoas não semearam potencial na nossa vida e palavras de poder, palavras positivas e amorosas, se calhar há uma altura da nossa vida em que nós já não sabemos qual é a nossa música, nós já não a encontramos e apenas ouvimos ruído. E depois andamos um bocadinho no piloto automático porque não sabemos para onde é que caminhamos, porque na verdade não sabemos quem somos, não sabemos qual foi o propósito para o qual fomos criados. Certo. Então, a comunicação é bastante importante. E eu costumo ensinar, nas minhas formações, os pais terem atenção de falar ao comportamento em vez da identidade. O que é isto? Estão as pessoas, se calhar, a perguntar. Sim. Na verdade, muitas vezes nós falamos à pessoa, se o meu filho disse uma mentira, ele não é mentiroso. Então é diferente eu dizer, filho, olha, estás a mentir, estás a dizer uma mentira. É diferente eu dizer, és um mentiroso. Pois. Quando eu digo és um mentiroso, eu estou a rotular a identidade. Certo. Estou a falar a identidade da pessoa. E às tantas vezes que eu lhe digo, que ele começa a aceitar, ou aceita mesmo, porque é dito por mim, que sou a pessoa, se calhar, de referência da sua vida, eu sou mentiroso. Pois. Então o que é que acontece? Se calhar a criança, ou depois com o crescimento, o adulto ou o adolescente, vai pensar, eu não sei dizer a verdade. E depois começa a ter a mentira como uma coisa natural na sua vida, porque na verdade ele é mentiroso. Pois. A mesma coisa em relação à organização. Se eu em vez de eu dizer, olha, precisas de arrumar o teu quarto que está desarrumado, em vez de eu dizer és um desarrumado ou és um desorganizado, é sempre assim, as palavras depois, os absolutos na nossa comunicação, o sempre, o nunca fazes, nunca consegues. Sim. Isto rotula, porque está a falar a identidade. E às tantas eu acho que se eu sou desorganizada, então eu não sei arrumar. Eu não sei arrumar a minha mochila, eu não sei arrumar o meu quarto, então não arrumo. E passo realmente, é quase, por isso é que se dizem que as palavras co-criam a realidade. Sim. Elas co-criam a realidade, porque se eu ouço isto, eu passo a ser a minha realidade, então eu sou mentirosa e desorganizada. Sim. E então é nesse sentido que a comunicação é bastante importante. E depois também lembrar-nos, e nós aqui, enquanto pais e muitas vezes os professores, e falo por mim também, tendemos a dar aquelas lições de moral, não é? Sim. Quase como se tivesse a ser sempre à nossa maneira. Às vezes não estamos muito abertos para outras perspectivas diferentes e perceber que os nossos filhos veem a vida de forma diferente de nós, porque são pessoas diferentes. E muitas vezes começamos com os sermões e às tantas já desligamos. E nós mesmo, se nós estivermos numa reunião muito tempo, ou se estivermos numa atividade qualquer que seja muito tempo e que seja numa voz monótona e quase sempre a mesma coisa, chegamos a um ponto que já não estamos a ouvir. Já fomos. Então na comunicação é igual, não é? Então, quando eu comunico com o meu filho, além de em vez de eu falar à identidade, falar ao comportamento e, além disso, usar frases mais curtas. Certo. Que tenham a informação que eu quero dita pela positiva. Okay. E isto é outra coisa que a metodologia tem. Dita pela positiva como assim? Porque o nosso cérebro, ele tende a ouvir o fim das frases. Então, se eu disser, por exemplo,
Olha, no caso da educação, eu quero que o aluno ande devagar nos corredores. E o que é que nós costumamos dizer? Para de correr. O que é que a criança ouve? Correr. Então, se em vez disto eu disser, olha, anda com calma nos corredores, ou anda com mais calma, ou anda mais devagar, aí eu estou a dizer o que é que eu quero. Certo. Só que nós, na nossa vida toda, habituámos-nos a falar sempre o que é que nós não queremos. Nós dizemos sempre, não faças isto, não faças aquilo. Por exemplo, em vez de eu dizer, lembra-te, em vez de eu dizer, lembra-te de alguma coisa, eu costumo dizer, não te esqueças, certo? Porque foi assim que nós nos habituámos. Então, nós podemos mudar isto também na nossa educação dos nossos filhos e também com os nossos alunos. É falar pela positiva, é falar o que é que eu quero, em vez do que é que eu não quero. E os meus filhos também se vão, e os meus alunos vão se habituar depois no seu discurso e na sua vida, porque eu costumo dizer que eu aprendi isto aos 38, portanto, se eles aprenderem agora aos 8, ou até às vezes até depois dos 5, não é? Que é quando eles chegam às minhas mãos, portanto, têm a vida toda, vão chegar à nossa idade e está tudo mais do que instalado, não é? É tudo uma questão de treino. E aí eles começam a falar à vida deles e à vida dos outros o que eles querem, em vez do que eles não querem. E sei muito mais o que é que eu quero, porque também é outra das coisas que os miúdos muitas vezes dizem, eu não sei o que é que eu quero ser, não sei o que é que eu quero fazer, porque nós nos habituámos a pensar no que nós não queremos em vez do que nós queremos. Então, outra coisa importante, falar pela positiva, ou seja, falar o que é que eu quero. Opa, e passa também aquela informação de cada vez que existem pequenos conflitos que podem depois prejudicar o andamento da aula. Por exemplo, acontece um conflito em recreio entre duas crianças, não é? Sejam de terceiro ano, quarto ano, sexto, sétimo, qualquer que seja o ano de escolaridade. Quais é que são as técnicas que tu sugeres, como docente, não é? Para que não avance aquela briga, aquela discussão, como fazer a comunicação com o outro por forma a sermos claros sobre o que queremos e o que não queremos. Dá aí umas dicasinhas, só assim para as pessoas tomarem notas. Ok, olha, aqui estava a falar um bocadinho do que é que nós queremos e do que nós não queremos, não é? Então isto é uma das coisas que podemos ensinar às crianças. Primeiro ensinar-lhes que na comunicação nós comunicamos de várias formas, não é só com as nossas palavras, mas também com os nossos gestos, ou seja, o outro interpreta-nos logo pela nossa linguagem não verbal. E há crianças que têm mais dificuldade em expor oralmente a sua opinião e aquilo que têm, o que querem e o que não querem. Certo. Então isto é uma das coisas que podemos fazer. E como é que nós podemos ensinar? Ao vivo, é a melhor maneira. Então, o que é que eu faço logo desde que eles entram para a minha turma, ou seja, que passam a ser meus alunos? Eu passo a ser um modelo. Então, cada vez que acontece alguma situação, eu pergunto sempre às crianças que estão envolvidas se eu posso usar a história deles para todos aprendermos, porque também tem que respeitar o espaço, né? Pode haver alguma situação que seja íntima e eles não querem e está tudo bem, mas normalmente eles aceitam. Aceitam porque vamos ajudar a resolver, a olhar a realidade de outro ponto de vista, com outra perspectiva diferente da deles que estão na situação e que muitas vezes têm menos facilidade ainda em gerir. Estão muito apegados à emoção ainda, não é? Estão muito envolvidos na situação, por isso estão mais apegados. E às vezes até os adultos, quando estamos demasiado apegados à emoção, não conseguimos ter o discernimento para pensar de uma forma clara, para comunicar de forma clara, daí às vezes ser importante ver de fora. E é esse o trabalho então, que fazes, não é? Começamos a treinar ao vivo. Exato. E em vez de eu estar a ensinar a gestão de conflitos com histórias que são textos ou que não têm a ver com eles e que não terão o mesmo impacto, eu utilizo os modelos que estão ali comigo são eles e eu, quando acontece alguma situação também comigo. E então, o que é que eu costumo dizer? Primeiro ensinar-lhes que a outra pessoa não ouve e não perspectiva a coisa da mesma maneira. Então, o que é que eu preciso, em primeiro lugar, dizer? O que é que aconteceu? Então, a criança, primeiro é importante dizer ao outro o que é que acontece. E aqui eu sou moderadora no princípio, não é? Enquanto estou a ensinar. Então o que é que eles fazem? Primeiro perguntam o que é que aconteceu, para ele dizer ao colega o que é que aconteceu, ou seja, o ponto de vista dele, depois o outro diz o seu ponto de vista e depois ensino-lhes a resolver como. Como é que eu posso resolver? Porque ainda aí temos dois pontos de vista diferentes e muitas vezes não chegamos a acordo. Então eu ensino-lhes que eles têm que dizer o que é que eles querem que aconteça e também o que é que eles não querem que volte a acontecer. Porquê? Porque se calhar para mim, por exemplo, estarem a falar comigo e tocarem-me num braço ou falarem mais perto, para mim não é incomodativo, mas para o outro colega é incomodativo. Certo. Não é? Porque ele gosta mais de um espaço mais distante, gosta mais de uma relação menos afetuosa ou menos afeto.
Menos próximo, próxima fisicamente, fisicamente, porque não quer dizer que não exatamente. gostem Ou dos até, colegas, mas há meninos que não gostam da proximidade física, não é? exatamente. Ou até as palavras. Há coisas que, se calhar, que a mim, um tom mais alto ou determinadas palavras não têm qualquer impacto em mim, mas há outras pessoas, outras crianças que têm, que isso tem impacto nelas e não gostam de determinadas palavras. E Claro. aquelas crianças, né, nas faixas etárias mais pequeninas, eles valorizam muito aquilo que é dito em palavras, associam muito ao desrespeito. Então eu Pois. digo-lhes, olha, então, agora que já disseste ao teu colega o que é que tu viste daquilo que aconteceu e tu não gostaste, agora vais-me dizer o que é que tu queres que volte a acontecer e o que é que tu não queres que volte a acontecer. E aqui, seja uma primeira ou outra, não tem interferência. Ainda que eu goste de terminar em recursos. Ou seja, eu prefiro primeiro que eles digam o que é que eles não gostam, o que Certo. é que não querem que volte a acontecer, e depois então que digam como é que eu quero que tu comuniques comigo, como é que eu gosto que tu faças. Para a outra Uhum. criança perceber, ok, então com este meu colega, eu devo Certo. comunicar desta forma, eu devo brincar desta forma, eu posso ir até aqui. E aqui a criança, além de estar a ensinar, ao aprender a gerir conflitos, ele está a ensinar ao outro quais são os seus limites. Os seus limites. Extremamente importante numa faixa etária de mais crescidos também, não é? Sim, A eu questão acho que do não é só limite. para crianças, também é para adolescentes e adultos. Eu costumo dizer que nós somos crianças sempre. Só olhamos as coisas de outro ponto de vista um bocadinho mais crescidos, não é? E Sim, gerimos as nossas emoções de uma forma mais, alguns de nós, não é? Mais alguns, sábia também porque já temos o nosso cérebro desenvolvido e eles não. claro, Mas na claro. verdade as nossas necessidades, elas são as mesmas. Isso mesmo, isso mesmo. Fantástico. Deste aqui a todos muitas indicações e sugestões de como ensinar a colocar os limites. O que é que eu gosto que tu faças, o que é que eu não gosto mesmo, como é que tu preferes, como é que eu prefiro ser tratada. E tudo isto, se for dito de uma forma clara, vai facilitar imenso a comunicação. E isto funciona para crianças, para jovens e para adultos. Por Ana, vezes e o isto adulto também não não é diz só ao para a outro o que é que escola. gosta. É para Eu em casa tudo. posso fazer isto com os meus filhos, não é? Claro que sim, isto é para todas as relações, são estratégias fundamentais para que nós consigamos ter uma comunicação mais clara com os outros. Às vezes Olha, cobramos o outro porque o outro não fez, porque devia saber que eu não gosto, porque eu estou a subentender que ele sabe, porque eu fiz aquela cara, mas o outro nem sequer olhou para a minha cara, não é? Temos que ser mais claros naquilo que queremos e do que não queremos, não é? olha, Quando a comunicação é mais clara, deixa-me facilita tudo. deixa só acrescentar aqui uma coisa porque é a chave da metodologia de coaching educativo, são as Sim, perguntas. Muitas sim, vezes eu suponho, não é? Antes de sim, perguntar. Então, pois, uma das formas de eu saber muitas vezes o que é que o meu filho sente, que foi aquilo que começámos no início a falar de algumas manifestações no nosso corpo, não é? E nos nossos sim, sim, comportamentos de alertas, seja nisso, seja numa gestão de conflitos, seja numa escolha de uma roupa, seja numa escolha às vezes de um material escolar, seja aquilo que for. sei, Eu, sim, eu, sim. eu posso usar perguntas em vez de supor, está bem? As perguntas são a chave, porque é da forma que eu vou conhecer o meu filho é perguntando. Claro, Então, muitas vezes nós supomos, o meu filho deve ser assim ou deve gostar assim, mas eu posso perguntar, não sim. é? Então, vamos usar as perguntas. E mesmo no processo de coaching educativo individual, eu até eles costumam às vezes, quando acaba a sessão, dizerem-me assim, ai, estou cansado de ter pensado tanto, ou porque eu faço tantas perguntas, não é? Porque na verdade eu não sei. Mesmo quando vem uma família, eu não tenho receitas para a família, Claro, porque a família é que sabe o que é melhor para a sua família. claro, Aquilo que eu claro. faço Não há é receitas, não há perguntar, receitas, não é? Muito bom, exato, eu muito faço é bom. perguntas que ajudem a família a descobrir o que é melhor para si, ou seja, lá está a Sem facilitação, é dúvida. através de perguntas. E então, Muito bom. quando é com adolescentes ou com crianças, eles dizem, ai, até estou cansado de Já tanto estou cansado. pensar, quando acaba a Cansado. sessão. Porque, na Muito verdade, bom. como é que a educação é apresentada no mais tradicional? É o quê? Com respostas, não é? Nós facilitamos, Exato. ensinamos. É, É um transmissor de o conhecimento e trabalho é hoje muito por explicado. Sim, pretende-se que a educação seja diferente, tanto em casa como na escola, não é? exatamente. Então perguntemos mais em vez de supor, perguntemos mais. Eu gosto muito, por exemplo, de começar a matéria a fazer perguntas, para perceber o Sim. que é que eles já Daquele sabem e depois, com base no assunto. que eles já sabem, então eu Sim. construir mais, Partir mais do conhecimento, não conhecimento é? deles acaba sempre por ser mais vantajoso, como é lógico, não é? Muito bom. E então, Emoções em Podcast, como tu sabes, surgem para aumentarmos e contribuirmos para aumentar a saúde mental e o bem-estar, e eu costumo perguntar sempre aos meus convidados, e tu não és exceção,
2 ou 3 hábitos diários que tu tenhas em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Um deles eu já sei, mas podes dizer outra vez, que tu já partilhaste. Olha, como eu também assisti a alguns dos teus lives e percebi que devias fazer esta pergunta, eu trouxe uma resposta em 3 Fs. Os 3 Fs da Bom, minha vida. então. Aquilo que mantém a minha saúde mental. O primeiro F é a fé. Eu acredito em Jesus Cristo, então a minha fé é começar o dia a ler a Bíblia, a fazer um devocional. Para quem quiser até, eu tenho um grupo agora no WhatsApp com a leitura da Bíblia de capa a capa, então estou a fazer um devocional com aplicação pessoal, porque muitas vezes as pessoas dizem que leem e não conseguem Não, interpretar. não colocam em prática ou têm Exato, dificuldade em interpretar. a Sim. interpretar. E como eu fiz este desafio para mim própria, e isto é uma das coisas boas do coaching, é nós sabermos que quando nós fazemos sozinhos tendemos mais a não A levar falhar, avante, não é? a Então falhar, não eu é? criei o grupo, porque assim, agora já somos 87 pessoas, portanto eu tenho mesmo o compromisso de todos os dias fazer o devocional para partilhar, Boa. e sim garanto que vou mesmo ler a Bíblia de capa a capa. Então a fé é o meu primeiro pilar, Ok. é o centro da minha vida. Depois tenho a Boa. família. Eu costumo dizer que se eu estiver bem com a minha família, o resto eu levo tudo para a frente. Tudo corre Boa. bem. Por dentro da família, claro, temos alguns amigos que são família, Sim, então as amizades sim. também são A muito família, importantes. eu acho que esses amigos próximos são vistos como família, por isso estão no pilar família. Então esse é o meu top número Boa. 2. E o número 3 era o fitness, é o exercício físico. Eu adoro Boa. fazer exercício físico e é aqui meu autocuidado, o meu tempo comigo e o meu tempo a cuidar de mim, da minha saúde, numa perspectiva de quando me fiz a certificação, diz um número, até que idade é que tu gostavas de chegar, e eu pensei, bem, 113, sem tendo em conta que o desafio é os 113, eu tenho mesmo que Sim, fazer exercício para lá chegar. sim. Tens de cuidar, continuar a cuidar de ti como tens feito até agora, que estás aí fantástica, 5 Exato, estrelas. Por isso é só continuar, é só continuar. E é e assim, parecendo que continuar. não, o teu primeiro pilar vai muito na área espiritual, mais Uhum, espiritual da crença, da fé, não é? uhum. Depois, a parte da família, não é? O quão importante é para o nosso bem-estar as pessoas que nos rodeiam e se nós escolhermos e estamos com as pessoas que realmente nós gostamos e que nos passam aquilo que a gente também gosta, o que é ótimo, não é? Isto tem uma contribuição gigante no nosso bem-estar, as pessoas que estão à nossa volta. E depois o fitness, que é o nosso corpo, o nosso físico, é neste corpo que nós estamos a vida toda, por isso temos que tratar muito bem dele, não é? Da parte física e da parte Na mental. verdade, Tu és do na coaching verdade, os educativo. pilares da saúde mental têm a ver com os nossos valores, não é? Aquilo que é mais importante para nós. É, um bocadinho. É por aí, é por aí. E agora a última pergunta é uma mensagem que queres deixar para quem depois vai ouvir posteriormente este podcast. Vai ficar disponível no Spotify e no YouTube. Por isso, uma mensagem que tu queiras deixar para todas as pessoas que nos vão ver e ouvir. Olha, eu gostava de nos deixar com uma palavra que é posicionamento. Desafiar-vos a posicionarem-se na vossa família, a posicionarem-se na vossa vida, porque muitas vezes o que os pais me dizem é já estou exausto, desisto, já não sei o que é de fazer. É desafiar-vos precisamente ao contrário. Nós somos chamados para ser os cuidadores dos nossos filhos. Então, não abdiquem desse lugar. Esse lugar é vosso. Os vossos filhos foram-vos dados como um presente. Então, posicionem-se e sejam vocês as pessoas de referência na vida deles, porque se não formos nós, um dia mais tarde, nós vamos perceber isso e vão ser outras pessoas. E não o vão amar da mesma maneira, não vão estabelecer limites da mesma maneira, o mundo vai se encarregar de fazer de outra forma diferente. Então, que seja na nossa casa, que eles conheçam este posicionamento, que faz a diferença na vida deles e que o estrutura para levarem uma vida feliz pela vida fora. Então, não abdiquem do vosso lugar, posicionem-se na vossa vida. Muito bom! Terminar com chave de ouro, Susana, fantástica. Muito obrigada por teres aceito este meu convite.
embora tivéssemos aqui imensos problemas técnicos Já para sabes que nós começar, valeu. estaríamos aqui até, nós Oh, estaríamos aqui a conversar, as duas somos as duas completamente, conversadoras. completamente. Também aproveito para dizer que no próximo episódio vou ter comigo o Jorge Sequeira, ele é também professor, também é autor do livro Dar ao Pedal, não é um livro de ciclismo, não de todo, é um guia que ajuda a potenciar o desempenho em qualquer que seja a área, também é palestrante e também de certeza que vão gostar muito deste meu próximo convidado. E é isso, Susana. Agora só peço, como foste tu a anfitriã, que guardes, vai aparecer aí uma altura em que partilhar, e então tu fechas na cruzinha e partilhas a live para ela ficar gravada, para depois eu ter acesso. Se me conseguires colocar logo como colaboradora, na parte do identificar, há a parte de identificares a pessoa ou colocares como colaborador. Podes-me colocar como colaboradora. Isto é a primeira vez, mas mesmo se não conseguires colocar como colaborador, o que importa é que ela fique gravada, que é para depois eu conseguir editar. Ok, Está desligo bem? na cruzinha lá em cima e Ligas na gravo. cruzinha e depois aparece lá se queres guardar, Ok, aparece um botão e tu dizes que sim e depois pronto, fica logo partilhada, está bem? Fica logo tá gravada bom, e fica no teu feed, está bem? tá. Então tá. Obrigada. Temos que marcar Obrigada, outra, temos que Susana. marcar outra, temos que marcar outra. Sem dúvida, a ver se isto na próxima corre bem logo à primeira. Muito obrigada. Beijinho, Então vá. beijinho. Tchau. Tchau, tchau.